muito ligado aí, né? Tem o Andréas Pereira ainda em pauta, tem o Matias Villaçante que surge aí como um novo nome, que ganha força nesse momento. A gente já trouxe um pouco da apuração do André Hernan, que coloca como uma negociação atrelada à outra, né? O Andréas Pereira segue sendo prioridade, mas o Palmeiras tenta ter na manga o Villaçante, que é outro jogador importante também aí do Grêmio. Para você, como é que anda essa negociação? Qual a sua apuração? Ela caminha junto com a do André Hernan, e é sempre importante a gente esclarecer, né? Foi uma proposta ou, por enquanto, é uma sondagem apenas? Não, o Palmeiras fez uma consulta. O Palmeiras não fez proposta oficial para o Grêmio. O Palmeiras fez uma consulta sobre a situação do Vila Sante. A informação que o Grêmio deu, isso foi. A gente chegou a dar essa informação aqui no de primeira, lá pelo dia 15 de dezembro. Hoje eu atualizei essa informação para saber se o Palmeiras tinha feito nas últimas horas alguma proposta oficial. O Grêmio diz que não chegou nenhuma proposta oficial. O Palmeiras fez uma consulta pelo Vila Sante. Logo depois do final do Campeonato Brasileiro, para saber se o jogador seria vendido. O Grêmio disse que o jogador é importante para o plantel, para o elenco de 2025, mas o Grêmio precisa de dinheiro. Quanto dinheiro? O Grêmio diz que recusou uma oferta europeia de 9 milhões e meio de euros. O Palmeiras não vai pagar isso, a não ser que não feche com o Andréas Pereira, nem com o Matheus Pereira. Então o Palmeiras tem no mercado, nesse momento, um objetivo, que é o Andréas Pereira. E daqui a pouco a gente pode detalhar um pouco mais essa situação, que vai demorar. Mas para o Vila Sante, o Palmeiras não fez proposta oficial, fez a consulta. O Grêmio deixa claro, não quer negociar o jogador, mas precisa de dinheiro. Se o Palmeiras chegar com 14, 15 milhões de euros, compra o jogador. Só que o Palmeiras não entende que o Vila Sante vale tudo isso. Então o Palmeiras não fez uma oferta nesse montante. Pode vir a fazer se o Andréas não fechar, ou se o Matheus Pereira não fechar. Pode ser que daqui a um mês o Palmeiras entenda que precisa do jogador e aí faz uma oferta maior. Mas o Palmeiras não passaria pelo Vila Sante de 8 milhões de euros e o Grêmio já recusou 9 milhões e meio. O PVC, a gente trouxe também há pouco uma declaração do empresário do jogador, o Renato Bittar, em que ele fala uma frase que me chamou a atenção. Ele diz o seguinte: vamos fazer tudo o que for necessário. Será que o desejo do jogador se transferir do Grêmio para o Palmeiras, e isso poderia ter um peso numa eventual negociação de fato? Você sabe que eu gosto de brincar com um antigo ditado machista, mas ele não é um ditado machista neste caso, porque não estamos falando da relação homem-mulher. Estamos falando da relação de jogador de futebol com o seu clube. Tem uma coisa que eu aprendi no mercado de jogadores, que é a seguinte: água morra abaixo, fogo morra acima, e jogador de futebol, quando quer ir embora, ninguém segura. Isso é um ponto importante. A gente já viu muito jogador querendo ir embora e forçando a barra e indo embora. Não me parece que seja este o caso do Vila Sante neste momento. Mas a gente sabe que quando o jogador bate o pé e quer sair, acaba saindo. Essa é uma lógica do mercado que não é infalível, mas que acontece muitas vezes. Tem uma frase de um empresário famoso também que ele diz o seguinte: quem controla a operação, quem controla o jogador controla a operação. Mas muitas vezes quem controla o jogador é ele próprio, né? Então eu acho essa frase interessante. Sim. Porque assim, a Lei Pelé, e não é a Lei Pelé, o caso Bosman em 95 entregou para o jogador e não para o agente do jogador o direito sobre o ir e vir. O problema é que o jogador entrega para o agente. Quem tem o direito de fazer o que quer é o jogador. O problema é que o jogador entrega esse direito para o agente. O agente diz: agora eu quero que você vá para lá porque eu vou ganhar minha comissão. Não, podem ser muitas pessoas nessa análise, né? Pode ser um empresário, pode ser o próprio jogador, pode ser a família do jogador, a esposa do jogador, enfim. O PVC, vamos atualizar a situação do Andréas Pereira? Como que está essa negociação com o Fulham? Será que o Fulham está um pouco mais maleável ou segue fazendo jogo duro? Não, o Fulham continua fazendo jogo duro. E a minha interpretação, eu confirmei com os agentes que estão no negócio o que me parecia uma tendência. E eles dizem que o caminho é esse que eu estou traçando. Ou seja, tracei nas conversas com os empresários que estão envolvidos no negócio. O mercado de transferências da Premier League fecha no dia 3 de fevereiro, apenas. A minha pergunta foi a seguinte: é possível que o Fulham
empurre essa negociação até a última semana de janeiro, para saber se vai haver outras ofertas maiores do que o Palmeiras, se o jogador quer ir ou se o jogador quer ficar, como é que vai estar a situação de tabela? E a resposta foi: é possível. Então eu diria que é mais do que possível, é provável. Esse negócio não vai ter um desfecho rápido. Se o Palmeiras contratar o Andreas Pereira, vai ser na última semana de janeiro, talvez na primeira de fevereiro. Ah, mas é muito ruim porque o Campeonato Paulista começa dia 15. O Campeonato Paulista vai ter que servir como pré-temporada, até porque a CBF antecipou o calendário. O Palmeiras está preocupado com a